O terreiro da fazenda Santa Eulália amanheceu diferente, como se o ar estivesse pesado demais para ser respirado. Um círculo silencioso se formava ao redor do tronco, onde Elias, com as mãos amarradas, esperava o julgamento que todos já sabiam qual seria. O coronel Antunes permanecia imóvel a poucos passos, com o olhar frio de quem já havia decidido o destino daquele homem. E, acima deles, na varanda, Isadora observava escondida pelas sombras da casa grande. Os murmúrios começaram baixos, espalhando-se como brasa em palha seca. Falavam de cartas descobertas, encontros proibidos perto do rio e promessas sussurradas como se o mundo não pudesse ouvir. Para a gente da senzala, aquilo era mais do que ousadia. Era uma sentença escrita antes mesmo que o amor começasse. Todos sabiam que amor entre sinhá e escravo não acabava em casamento. Acabava em marcas, em dor, em exemplo cruel para manter a ordem. Quando o coronel ergueu a mão para iniciar o castigo, uma tensão estranha se espalhou pela fazenda. Não era apenas o corpo de Elias que seria dilacerado. Era o equilíbrio daquele lugar, sustentado por anos de silêncio e medo. Isadora tremia na varanda, com o vestido que deveria simbolizar pureza, mas que naquela manhã parecia um luto antecipado. A senzala inteira assistia, sabendo que aquele momento seria lembrado por gerações. No instante em que a ordem foi dada, dizem que o céu escureceu antes da hora e um vento frio atravessou a casa grande, apagando uma vela no quarto de Isadora. Algo profundo mudou naquela manhã. O castigo de Elias se tornaria cicatriz viva na história da fazenda, revelando segredos enterrados e destruindo alianças. A partir daquele momento, nada na Santa Eulália seria como antes, e essa é a história que muitos tentaram ocultar. O sol já começava a descer quando o barulho do engenho foi diminuindo, como se a própria fazenda quisesse respirar antes da noite chegar. Elias caminhava com passos firmes pelo terreiro, carregando uma caixa de ferramentas nas mãos calejadas. O suor escorria pela nuca, misturado ao pó fino que grudava na pele. Mas o que realmente pesava não era o cansaço do corpo, e sim a sensação de que aquele dia trazia algo diferente, embora ele não soubesse dizer o quê. Ao invés de seguir direto para o galpão, desviou o caminho para o velho pomar da Santa Eulália, um canto mais afastado, onde as laranjeiras guardavam um silêncio que não existia em nenhum outro lugar da fazenda. Ali, os sons vinham mais suaves, o vento mexendo as folhas, um pássaro isolado cantando, o estalo ocasional de um galho seco se partindo. Era o único lugar onde ele se permitia pensar sem pressa, onde o peso da rotina parecia afrouxar por alguns instantes. Enquanto Elias se aproximava, o aroma cítrico das frutas maduras misturava-se à memória de outros fins de tarde, quando ele mesmo ajudara a plantar parte daquelas árvores anos antes. Passou os dedos pelo tronco de uma delas, sentindo a aspereza da casca, como se conversasse com algo que o conhecia desde sempre. Deixou a caixa de ferramentas aos pés de um banco rústico de madeira e respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Não tinha permissão para descanso, mas, às vezes, alguns segundos de silêncio eram tudo o que o mantinha inteiro. Quando abriu os olhos outra vez, viu um movimento suave entre as folhas, um reflexo claro atravessando o verde denso. Achou que fosse apenas o sol se deslocando, até perceber que havia alguém ali, parada, com um vestido claro, observando como se também tivesse fugido do resto do mundo. Isadora segurava a barra do vestido com as duas mãos, tentando evitar que ele arrastasse demais no chão de terra. Não costumava ir ao pomar naquele horário, mas aquele dia parecia pesado desde o amanhecer. As conversas rígidas à mesa, o olhar calculado do pai, a sensação de que era vigiada até quando respirava. Tudo em volta apertava seu peito de um jeito que nenhum bordado, nenhum livro e nenhuma oração pareciam aliviar.
Caminhou entre as árvores como se estivesse pisando em um lugar proibido, e, de certa forma, estava mesmo. Quando avistou Elias, parou por um instante, o coração acelerando de surpresa. Não era a primeira vez que o via de longe, mas era a primeira vez que o encontrava ali, sem testemunhas, sem a moldura oficial das funções de cada um. Por alguns segundos, pensou em voltar, mas alguma coisa dentro dela a impediu. Elias endireitou a postura assim que a reconheceu. Seu corpo reagiu antes da mente, como se procurasse instintivamente a distância correta, o tom correto, o gesto correto. Baixou levemente a cabeça em sinal de respeito, mas não de submissão vazia. Havia em seu olhar algo firme, atento, que Isadora notou, mesmo sem entender por completo. O silêncio entre os dois pareceu longo demais para aquela tarde curta. Foi ela quem quebrou a distância com uma frase simples, dita com voz baixa, receosa de que o vento espalhasse suas palavras para ouvidos que não deveriam ouvir. Eu não sabia que alguém ainda vinha aqui a essa hora, disse, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Achei que o pomar tivesse sido esquecido. Elias respirou fundo, hesitando antes de responder, como se pesasse cada sílaba. O pomar é o único lugar que parece esquecer da fazenda por alguns minutos, murmurou, encarando uma das laranjeiras antes de voltar os olhos para ela. Então eu venho quando posso. As palavras saíram mais sinceras do que ele pretendia. Isadora sentiu o peso da frase, não como afronta, mas como verdade. Pela primeira vez, alguém naquele lugar conseguia colocar em voz um incômodo que ela mesma vinha sentindo há anos. Aquilo aproximou os dois de forma invisível, como se uma linha silenciosa tivesse sido traçada entre seus mundos tão diferentes. Ela deu alguns passos na direção dele, mas manteve uma distância respeitosa, a mesma distância que aprendera desde criança a manter de qualquer trabalhador da fazenda. Mesmo assim, a proximidade era maior do que qualquer outra que já tinha permitido. Observou os detalhes que, de longe, nunca tinha percebido. As mãos marcadas de calos, o olhar sério, a postura cansada, mas digna. Por um instante, esqueceu o lugar que ocupava na casa grande e viu apenas um homem diante de si, alguém que carregava mais do que trabalho nas costas. Sentiu o impulso de dizer algo mais pessoal, mas recuou um pouco por dentro, buscando um ponto seguro entre a curiosidade e o risco. Não deve ser fácil, comentou ela, olhando em volta como se examinasse a própria fazenda pela primeira vez. Viver aqui e ainda encontrar motivo para gostar de algum canto. Elias deixou escapar um meio sorriso curto, quase imperceptível, que desapareceu rápido demais. A gente aprende a gostar do que não impede a gente de respirar, respondeu. O pomar é assim, não exige nada, não manda, não julga. Isadora sentiu um arrepio subir pela espinha. Não estava acostumada àquela forma de falar, simples, mas profunda. Ninguém ao seu redor dizia as coisas daquele jeito. Na casa grande, as frases eram cheias de deveres, aparências e formalidades. Ali, no meio das árvores, um trabalhador falava com ela sobre respirar, como se isso fosse um luxo raro, e pela primeira vez ela percebeu que talvez fosse mesmo. Um silêncio confortável tomou conta do espaço por alguns instantes, até que Isadora, quase sem perceber, tirou algo do bolso do vestido. Um pequeno pedaço de papel dobrado, com marcas de pressa nas bordas. Ela o girou entre os dedos, como se lutasse contra algo dentro de si. Por fim, respirou fundo e estendeu a mão em direção a Elias. Não sei se deveria fazer isso, admitiu, a voz ainda mais baixa, mas, se eu não fizer, vou passar a noite inteira me perguntando o que teria acontecido se tivesse feito. Ele franziu o senho por um segundo, sem entender. É só um bilhete, completou ela. Não precisa responder. Só leia quando estiver sozinho. O papel
tão pequeno, parecia pesar mais do que qualquer saco de grãos. Elias hesitou antes de pegar o bilhete. Não por desrespeito, mas por saber instintivamente que aquele gesto simples atravessava limites que não existiam escritos em lugar nenhum, mas dominavam a Santa Eulália como lei. Quando finalmente recolheu o papel, seus dedos roçaram de leve os dela, e o contato breve foi o suficiente para acender algo difícil de nomear nos dois. O coração de Isadora acelerou. O de Elias respondeu na mesma medida. Nenhum deles comentou. Não era necessário. O ar pareceu mais denso, o pomar mais estreito, o tempo mais curto. Ele guardou o bilhete com cuidado junto ao corpo, como se temesse que o vento o arrancasse dali. Antes que pudessem dizer qualquer outra coisa, um ruído distante quebrou o encanto do momento. Passos pesados se aproximando pela trilha lateral, o som de alguém acostumado a andar pela fazenda fiscalizando em silêncio. Elias reconheceu aquele ritmo. Lourenço, o capataz. Seus músculos se tensionaram de imediato. Isadora também percebeu o perigo, o instinto lhe avisando que aquele encontro não podia ser visto. Ela recuou 2 passos rápidos, ajeitou o vestido como se nunca tivesse se aproximado demais e fez o caminho de volta para a saída do pomar, com a pressa disfarçada de tranquilidade. Antes de desaparecer entre as árvores, olhou por cima do ombro, apenas o suficiente para encontrar os olhos de Elias uma última vez naquela tarde. O recado silencioso era claro. Aquele momento existira, e nenhum dos dois conseguiria fingir que não. Quando Isadora deixou o pomar às pressas, Elias ficou parado por alguns segundos, sentindo o coração bater no ritmo acelerado de quem acabara de atravessar um limiar invisível. O som dos passos de Lourenço se aproximava como aviso para que o mundo voltasse ao seu eixo, mesmo que seu corpo ainda estivesse preso ao instante em que os dedos de Isadora tocaram os seus. Ele respirou fundo, endireitou a postura e recolheu a caixa de ferramentas, tentando parecer ocupado, comum, invisível. A única proteção possível para alguém na sua posição. Lourenço surgiu entre as árvores com o senho franzido, carregando no olhar a habitual vigilância rígida de quem parecia desconfiar até do vento. Ele observou Elias por longos segundos, tentando identificar qualquer desvio, qualquer gesto suspeito, mas só encontrou o trabalhador suado e calado, como sempre fora. Mesmo assim, a tensão ficou no ar, como se o capataz soubesse que havia chegado tarde demais para impedir algo que não conseguia nomear. Depois que Lourenço se afastou, Elias caminhou rapidamente para o galpão, sentindo o bilhete no bolso como um peso quente contra o peito. Cada passo que dava parecia ecoar uma pergunta silenciosa. Por que ela lhe dera aquilo? Fechou-se em um canto discreto do galpão e, com extremo cuidado, retirou o papel dobrado. As mãos tremiam, não de medo, mas da consciência do que estava prestes a fazer. Desdobrou o bilhete devagar, como quem abre um segredo antigo. A letra de Isadora era delicada, mas firme. No papel, poucas palavras. Há coisas que não sei explicar, mas preciso entender. Você me escuta? Elias sentiu o ar faltar por um instante. Não era um pedido comum. Era uma abertura, uma coragem que ele jamais imaginou que alguém da Casa Grande ofereceria a alguém como ele. Guardou o bilhete com cuidado, sabendo que aquilo mudaria tudo, mesmo que não soubesse ainda como. Naquela noite, Elias custou a dormir. Deitado no estrado, ouvindo a respiração dos outros trabalhadores ao redor, ele encarava o teto rústico da senzala, tentando organizar o turbilhão que se instalara dentro de si. Joaquim, que dividia o espaço ao lado, virou-se e observou o amigo, percebendo na hora que algo estava diferente. Elias era bom em esconder seus sentimentos, mas não era bom o suficiente para enganar alguém que o conhecia desde menino. Joaquim sentou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos.
Você está estranho. O que houve no pomar? Elias ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder com a voz baixa. Nada demais. Joaquim soltou um suspiro que denunciava que não acreditava. Desde quando você mente para mim? Elias fechou os olhos. Não podia contar, não devia contar, não por falta de confiança, mas porque expor Isadora seria expor a ambos ao perigo. Só estou cansado, respondeu. Joaquim assentiu, mas seu olhar dizia que a história não terminava ali. Enquanto isso, na casa grande, Isadora também passava a noite em claro. Caminhava pelo quarto como se estivesse presa dentro de si mesma, o bilhete entregue a Elias ainda pulsando em sua memória. Sentia o peso das paredes ao redor, como se cada madeira daquela casa soubesse que ela estava cruzando limites que jamais deveria tocar. Pensava no olhar de Elias, na honestidade simples que havia na forma dele falar sobre o pomar, sobre respirar. Pela primeira vez, ela percebia que alguém na fazenda via o mundo como ela via. Um lugar cheio de injustiças silenciosas que todos fingiam não perceber. Sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos, tentando entender por que aquele encontro tinha mexido tanto com ela. Era apenas um trabalhador, dizia sua razão. Mas a razão já não era mais suficiente para conter o que nascia dentro dela. No dia seguinte, o clima na fazenda parecia carregado desde o amanhecer. O coronel, irritado desde cedo com atrasos na produção, espalhava ordens ríspidas pelo terreiro, criando uma atmosfera de tensão que fazia até os pássaros voarem mais alto. Elias evitou o olhar do coronel o quanto pôde, concentrando-se nas tarefas do dia, mas sentia como se carregasse um segredo no corpo inteiro. Durante o almoço, embaixo do galpão, percebeu que alguns olhares curiosos se voltavam para ele. Não sabiam nada, mas pressentiam algo. A fazenda tinha esse dom cruel, farejava qualquer coisa diferente, como se a terra tivesse olhos. Elias manteve-se calado, comendo devagar, escondendo o cansaço e o receio sob a máscara de sempre. No entanto, dentro dele, o bilhete parecia vibrar como um coração extra, exigindo resposta. Isadora, por sua vez, passou a manhã em pequenos surtos de coragem e medo. Caminhava pela varanda, tentando encontrar uma forma de se aproximar de Elias novamente, mas de maneira discreta, sem levantar suspeitas. Cada vez que ouvia passos fortes, pulava. Cada vez que a voz do pai ecoava pelo corredor, sentia a espinha gelar. Mas o que mais a atormentava era algo novo. A consciência de que, ao entregar o bilhete, ela havia dado o primeiro passo para uma estrada sem retorno. Mesmo assim, não se arrependera. Havia vivido a vida inteira sob regras impostas, sob expectativas que esmagavam suas vontades, e Elias representava a primeira fagulha de liberdade que ela vira. A proximidade dele não era apenas atração. Era uma respiração nova, uma fenda no mundo rígido que a cercava. O reencontro aconteceu no fim da tarde, não por coincidência, mas por um alinhamento estranho entre coragem e oportunidade. Isadora caminhava em direção aos fundos da casa, carregando um cesto de roupas que fingia querer entregar à lavadeira. Elias vinha pelo lado oposto, trazendo baldes da mina d'água. Quando os caminhos se cruzaram, nenhum dos dois falou imediatamente. Passaram um pelo outro como se fossem apenas parte da rotina da fazenda. Mas quando Isadora percebeu que ninguém observava, virou-se rápido. — Você leu? Elias assentiu, mantendo o olhar baixo. — Li. Ela respirou fundo. — E você me escuta? Elias levantou os olhos, e naquele instante não havia trabalho, não havia título, não havia diferença de mundos. Havia apenas dois seres humanos tentando entender a própria coragem. — Eu escuto, respondeu ele. E o que começou ali, na troca de poucas palavras, seria suficiente para mudar o destino de ambos. Mas destinos proibidos não se escrevem sem consequências. Naquele mesmo instante, atrás de uma parede próxima,
Alguém assistia à cena sem ser visto. Um par de olhos estreitos, acostumados a enxergar o que ninguém deveria enxergar, observava em silêncio. Lourenço. Ele viu os olhares, viu a tensão, viu a distância curta demais. E um sorriso torto surgiu em seu rosto, não por maldade pura, mas pela oportunidade de usar aquela informação no momento certo. Porque na Santa Eulália nada era mais perigoso do que um segredo descoberto pelas mãos erradas. E agora, o amor que Isadora e Elias tentavam entender começava lentamente a ser observado por olhos que jamais deveriam vê-lo. O dia seguinte amanheceu com uma tensão quase palpável, como se o ar carregasse eletricidade. A Santa Eulália tinha aquele dom estranho de pressentir o que ainda não havia acontecido. E naquela manhã, os trabalhadores caminhavam mais calados, as ferramentas batiam com menos força. Até os animais pareciam inquietos. Elias acordou com a sensação de que algo ia se partir, dentro dele ou ao redor. As palavras que trocara com Isadora no dia anterior ecoavam como um sussurro insistente, e o simples fato de ter admitido que a escutava já era uma transgressão profunda demais para o mundo em que viviam. Ele sabia disso. Sabia também que Lourenço os observara. Dormira mal, tentando imaginar como agir, mas não havia estratégia capaz de apagar o que havia nascido entre eles. Ainda assim, naquele amanhecer, decidiu manter distância, pelo bem dela, pelo bem de ambos. Na casa grande, Isadora também sentia o peso daquele novo dia. O café da manhã com o pai foi silencioso, tenso, e cada frase dita pelo coronel parecia uma faca girando no ar, prestes a acertar alguém. Antunes estava de humor instável desde a noite anterior, irritado com pequenas coisas, descontando nos criados tudo o que não conseguia controlar dentro de si. Isadora percebeu. Sabia que o pai era um homem que temia apenas uma coisa: perder domínio. Qualquer mudança, qualquer rumor, qualquer gesto que ameaçasse sua autoridade transformava-se imediatamente em motivo de fúria. E embora ela tentasse esconder seus sentimentos, o coração denunciava tudo. Batia rápido, ansioso, quase ruidoso demais para quem convivia com silêncio. Sua mãe notou algo diferente, mas não perguntou, talvez por medo de ouvir a verdade. Durante a tarde, enquanto Isadora organizava livros no salão principal, escutou passos firmes se aproximarem da porta. Era Lourenço pedindo para falar com o coronel. A jovem prendeu a respiração, temendo o que pudesse vir. O capataz parecia inquieto, mas também satisfeito, uma combinação perigosa para alguém tão próximo do seu pai. Isadora afastou-se discretamente, escondendo-se atrás de uma das colunas do corredor, tentando ouvir sem ser vista. Lourenço falou baixo demais para que ela entendesse tudo, mas algumas palavras chegaram até ela como punhais. Pomar, olhares, aproximação, se achegando demais. O sangue gelou. A garganta fechou. O coração pareceu parar por um instante. Ela sabia exatamente do que ele falava. Antunes não respondeu de imediato. O silêncio dele era o pior tipo de silêncio, o silêncio em que pensamentos cruéis tomavam forma. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma ameaça tão fria que Isadora sentiu as pernas estremecerem. Observe. Quero certeza antes de agir. Foram apenas essas palavras, mas elas diziam tudo. Lourenço assentiu e saiu, deixando o coronel sozinho, ruminando possibilidades dentro daquela cabeça dura que nunca aceitara a ideia de sua filha ter vontade própria. Isadora voltou ao salão com passos curtos, tentando parecer tranquila, mas por dentro tremia tanto que mal conseguia segurar os livros. Na senzala, Elias trabalhava no reparo de um banco quebrado quando Joaquim se aproximou com um semblante preocupado. "Tá estranho por aqui", disse, cruzando os braços.
É como se tivesse tempestade chegando. Elias concordou sem levantar o olhar. Não precisava de palavras. Ele também sentia. Era como se a fazenda inteira segurasse o ar, esperando que a primeira faísca acendesse a fogueira. Joaquim observou o amigo por um tempo, depois completou. Se for o que eu estou pensando, você precisa ser cuidadoso. Muito. Elias ergueu o rosto e, pela primeira vez em muito tempo, havia medo em seu olhar. Não medo por si mesmo, mas por Isadora. No fim da tarde, Isadora tomou uma decisão que contrariava qualquer lógica. Precisava ver Elias. Nem que fosse por um instante, nem que fosse apenas para avisá-lo sobre o que ouvira. O coração pulsava com urgência, e ela sentia que cada minuto de silêncio era um risco maior do que qualquer encontro proibido. Saiu pelos fundos, caminhando rápido, segurando a saia com as mãos para não tropeçar no chão irregular. O céu começava a escurecer, tingido por tons laranja e púrpura, quando finalmente avistou Elias carregando um balde de água. Ela o chamou pelo nome, um chamado tão suave que só alguém atento como ele ouviria. O encontro foi rápido, intenso e carregado de medo. Elias largou o balde no chão quando viu o desespero no rosto dela. "O que aconteceu?" perguntou, aproximando-se apenas o suficiente para que suas vozes não fossem ouvidas por mais ninguém. Isadora respirou fundo, tentando controlar o tremor. "Meu pai sabe que houve algo. Não tudo, mas algo. Lourenço falou com ele. Eu ouvi." Elias sentiu o mundo balançar sob seus pés. A mão dele tocou de leve o braço dela, um gesto instintivo, protetor. "Isadora, você devia ficar longe de mim." Ela negou com a cabeça, lágrimas começando a se formar. "Como, Elias? Como é que eu faço isso, se tudo começou antes de eu perceber?" "Eu não consigo." Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras abrissem uma ferida profunda demais. O momento, no entanto, foi interrompido por um ruído que fez o coração dos dois parar. Passos pesados se aproximando pela lateral do galpão. Elias reagiu de imediato, recuando, afastando-se dela como se o chão estivesse em chamas. "Vai!" sussurrou. "Por favor, vai!" Isadora correu para o caminho oposto, desaparecendo atrás das árvores. Quando Lourenço dobrou a esquina, encontrou Elias sozinho, recolhendo o balde caído como se nada tivesse acontecido. O capataz o observou com olhos estreitos, analisando cada gesto. Não havia provas, mas havia suspeita. E para homens como Lourenço, a suspeita era o suficiente para justificar qualquer punição. A noite caiu densa e pesada. Na casa grande, Isadora chorou em silêncio, temendo não apenas por si mesma, mas pelo que poderia acontecer a Elias caso seu pai decidisse agir antes de entender qualquer coisa. Na senzala, Elias refletia sobre cada palavra que trocara com ela, sentindo a realidade se tornar cada vez mais estreita, como se estivesse sendo empurrado para um abismo do qual não poderia escapar. Os dois sabiam que estavam presos a um sentimento que o mundo deles não permitia, mas já era tarde demais. O que existia entre eles era como uma brasa escondida, e, a cada dia que passava, ficava mais perto de se transformar em incêndio. A madrugada seguinte nasceu com um vento áspero, carregando no ar a sensação de que algo estava prestes a ruir. Elias despertou antes de todos, vencido por uma inquietação que não o deixara pregar os olhos durante a noite inteira. O peso da suspeita de Lourenço ecoava como martelo em sua mente, anunciando que o mundo ao seu redor começava a se estreitar de maneira perigosa. Levantou-se devagar, sentindo a madeira fria sob os pés, e caminhou até a porta da senzala para observar o horizonte ainda azulado. Ali, entre a névoa que dançava no chão e os primeiros sons de galos distantes,
Percebeu que a fazenda respirava de forma diferente, como se todos os seus movimentos estivessem sendo observados. Elias sabia que precisava manter distância de Isadora, mas o pensamento de deixá-la enfrentar sozinha a fúria do pai o torturava tanto quanto o medo de ser descoberto. Do outro lado da fazenda, Isadora também acordara antes do sol. A noite não lhe dera paz. Revivia em ciclos a expressão de Elias ao ouvir sobre o coronel, o desespero silencioso de ambos quando perceberam que estavam sendo caçados por olhares que jamais deveriam tê-los encontrado juntos. Vestiu-se com rapidez, mãos trêmulas fechando os botões do vestido, enquanto observava pela janela o movimento dos trabalhadores. Seu pai já estava de pé, caminhando no terreiro com o mesmo olhar de falcão que usava quando calculava erros antes de puni-los. Isadora sentiu o coração encolher. Sabia que se Antunes confirmasse qualquer suspeita, não hesitaria em transformar Elias em exemplo. Aquela possibilidade a sufocava com força crescente, e ela compreendeu que não podia continuar apenas esperando. Precisava agir, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio pai. O dia avançou com uma lentidão dolorosa. Elias manteve-se entre o galpão, o engenho e os fundos da fazenda, sempre acompanhado de perto por Lourenço, que disfarçava a vigilância com ordens soltas, mas nunca se afastava completamente. Era como se o capataz estivesse aguardando o erro exato, a brecha precisa para entregar ao coronel prova suficiente do que suspeitava. Elias percebia isso, e cada movimento seu era medido, calculado, quase mecânico. Ainda assim, havia algo dentro dele que não conseguia silenciar, a necessidade de saber se Isadora estava bem. Quanto mais tentava afastar esse impulso, mais forte ele se tornava. Até que, no meio da tarde, quando o sol queimava alto demais, ele avistou um pequeno pano branco preso na cerca do galpão, dobrado de um jeito que ninguém mais notaria. Ele soube na hora que era recado dela. Esperou o momento exato em que Lourenço precisaria voltar à Casa Grande para levar um relatório ao coronel. E assim que ficou sozinho, aproximou-se da cerca com passos rápidos. Pegou o pano e, escondido atrás de um monte de lenha, encontrou dentro dele outro bilhete. A letra trêmula de Isadora dizia apenas: "Encontre-me onde o mundo não escuta, antes que seja tarde." Nada mais. Não havia hora, não havia assinatura, mas havia desespero nas bordas do papel, como se tivesse sido escrito com pressa e medo. Elias fechou os olhos por um instante. Sabia exatamente onde seria. O pomar. Sempre o pomar. Aquele era o único lugar onde ambos haviam conseguido respirar longe dos muros invisíveis da fazenda. Guardou o bilhete junto ao peito e esperou a noite cair. Quando finalmente escureceu, a Santa Eulália pareceu se contrair sob o peso das sombras. O chão úmido refletia pedaços de luar, e as lamparinas distantes criavam faixas de luz amarela que mal alcançavam a escuridão entre as árvores. Elias caminhou silencioso, desviando dos galhos e pisando apenas onde a terra era fofa o bastante para abafar qualquer ruído. Ao chegar ao pomar, viu Isadora encostada em uma das árvores, abraçando os próprios braços para amenizar o frio. Ela ergueu o rosto assim que o ouviu. Seus olhos, iluminados pela luz pálida, carregavam uma mistura de alívio e dor. Elias aproximou-se a passos rápidos, com a respiração pesada de preocupação. "Você não deveria estar aqui", sussurrou, mesmo sendo ele quem viera ao encontro. "E você deveria?", ela respondeu, com um sorriso quebrado que escondia medo. Isadora não perdeu tempo. "Ele sabe, Elias, ou quase sabe. Está esperando que Lourenço traga alguma prova, algo que confirme o que ele já decidiu dentro da cabeça." Elias sentiu o impacto daquelas palavras, como se o chão se abrisse sob seus pés. Tentou manter a calma, mas a angústia no peito apertava cada vez mais.
E o que você espera que eu faça? Perguntou, a voz baixa e rouca. Isadora respirou fundo, segurando as mãos dele sem pensar, gesto que faria o mundo desabar se fosse visto. Eu não posso permitir que façam mal a você por algo que é culpa minha, declarou. Se alguém precisa enfrentar meu pai, esse alguém sou eu. Elias balançou a cabeça com força. Isadora, você não entende. Seu pai não pune com palavras, ele pune com dor. Não posso deixar que você se coloque no caminho dele. Os olhos dela marejaram. E eu não posso deixar que ele destrua a sua vida. Houve um momento de silêncio profundo, no qual era possível ouvir apenas o som leve da brisa mexendo as folhas do pomar. Elias segurou o rosto de Isadora com delicadeza, como se tivesse medo de que ela se desfizesse ao toque. Eu sobrevivi a muita coisa nesta fazenda, disse, mas a ideia de que você possa sofrer por minha causa, isso eu não suportaria. Ela fechou os olhos, encostando a testa na dele, e aquele gesto, tão simples e tão proibido, parecia acender uma chama entre os dois. Para Isadora, era a primeira vez que alguém a tocava sem autoridade ou expectativa. Para Elias, era o primeiro toque que não nascia de obrigação, mas de escolha. No entanto, o momento precisou morrer antes de florescer. Um estalo de galho quebrou o silêncio. Elias se afastou imediatamente, instintivamente empurrando Isadora para trás de uma árvore, enquanto tentava identificar o som. Passos pesados, lentamente se aproximando. Elias puxou Isadora pela mão e conduziu-a mais fundo no pomar, por uma trilha estreita que poucos conheciam. O coração dos dois batia tão alto que parecia ecoar entre as árvores. Quando pararam atrás de uma moita densa, Elias a colocou atrás de si, como barreira viva, pronto para enfrentar o que viesse. Uma sombra alta atravessou a clareira. Lourenço. Ele olhava para os lados, como se sentisse o cheiro do segredo no ar. Permaneceu ali por longos segundos, ouvindo, farejando, desconfiando. Depois seguiu adiante, mas seu olhar deixou claro que não estava satisfeito. Só depois que os passos desapareceram é que Isadora respirou de novo. Elias segurou sua mão com força. Isso não pode continuar assim, disse ela, com a voz quebrada. Não vai continuar, respondeu Elias. Mas ambos sabiam que aquela promessa não dependia apenas deles, dependia da fúria que aguardava do lado de fora do pomar, pronta para explodir no momento em que o coronel Antunes decidisse agir. A noite parecia nunca terminar, esticando-se como um véu pesado sobre a Santa Eulália, enquanto o terror silencioso se instalava entre as árvores. Elias caminhava de volta à senzala com passos cautelosos, sentindo o peso de cada sombra, como se todas pudessem esconder olhos atentos. A conversa com Isadora latejava em sua mente, misturada ao medo crescente que se infiltrava em cada movimento. Ele sabia que o coronel Antunes não precisaria de provas para agir. Bastaria uma suspeita, um gesto mal interpretado, e tudo desabaria sobre eles. Ao atravessar o terreiro quase vazio, sentiu o vento frio bater contra o rosto, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e o pressentimento de desgraça que anunciava que aquela noite seria apenas o início de algo maior. O silêncio ao redor do engenho pesava, como se a própria fazenda aguardasse o grito que quebraria sua rotina. Na casa grande, Isadora entrou em seu quarto sem acender nenhuma vela. Encostada na porta, deixou o corpo deslizar até o chão, sufocada pela sensação de que o tempo estava se fechando ao seu redor. Seus dedos ainda guardavam o calor das mãos de Elias, e o coração parecia bater fora do lugar, como se lutasse para acompanhá-la naquela queda lenta em direção à tragédia anunciada. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia não chegar aos pulmões. Sabia que o pai suspeitava. Sabia que ele estava apenas aguardando o momento certo para esmagar qualquer sinal de insubordinação. E isso a consumia por dentro.
A imagem de Elias escondendo-a atrás da árvore, protegendo-a com o próprio corpo, voltava à mente como um ferro em brasa, lembrando-a de que o que existia entre eles já tinha raízes profundas demais para ser arrancado sem dor. Enquanto isso, na senzala, Joaquim acordou quando ouviu Elias entrar devagar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O amigo observou sua silhueta à luz fraca que entrava pelas frestas e percebeu algo diferente. Não era só medo, era algo mais grave, algo que ultrapassava a linha do suportável. "O que houve?" perguntou num sussurro. Elias demorou alguns segundos para responder, como se estivesse reunindo forças para colocar em palavras o que se passara. "Ele quase encontrou a gente", disse enfim. Joaquim arregalou os olhos, compreendendo a gravidade sem precisar de detalhes. "Isso vai dar ruim, Elias. Muito ruim." Elias se sentou no estrado, as mãos no rosto, tentando conter o desespero que ameaçava dominá-lo. "Ela corre perigo, e eu também." Joaquim respirou fundo, sentindo que não havia mais nada que pudesse dizer para aliviar aquilo. O amanhecer seguinte não trouxe alívio. Pelo contrário, parecia carregar a tensão acumulada dos dias anteriores, agora prestes a explodir. O coronel Antunes reuniu os trabalhadores no terreiro ao nascer do sol, algo que ele não fazia sem motivo. Elias sentiu o sangue gelar quando viu o olhar do coronel percorrer a fileira de rostos como se estivesse à procura de um culpado. Isadora observava tudo da varanda, as mãos tremendo sob o lenço que segurava. Antunes discursou sobre disciplina, sobre respeito, sobre limites, mas cada palavra parecia carregada de algo dirigido diretamente a um alvo invisível. "Nesta fazenda", disse ele, "não tolero desvio de conduta. Quem se esquece de seu lugar, aprende da pior maneira." Seu olhar cruzou com o de Elias por apenas um segundo, mas foi o suficiente para transformar aquele instante num aviso claro. A manhã avançou com uma energia sufocante. Elias foi enviado para os fundos da propriedade para reparar parte da cerca quebrada, isolado de todos, como se Antunes estivesse preparando o terreno. Joaquim tentou acompanhá-lo, mas foi impedido por Lourenço com um simples gesto de mão. "Ele vai sozinho." A frase, dita com frieza, fez o estômago de Elias se contrair. A cada martelada na madeira, sentia o ar ficar mais pesado, o som ecoando como se o campo fosse um salão fechado, até que ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu Lourenço aproximar-se, carregando algo no olhar que misturava malícia e autoridade. "O coronel quer falar com você", disse o capataz, sem expressão. Elias colocou as ferramentas no chão, respirando fundo. "Quando?" "Agora." A palavra soou como sentença. Enquanto caminhavam pela trilha estreita que levava à casa grande, Elias sentiu o coração martelar no peito. Sabia que não havia para onde correr, não naquela fazenda, não daquele homem. Isadora, que observava cada movimento do pai desde cedo, percebeu a aproximação de Elias pela janela e sentiu o mundo rodar. O pai estava sentado no escritório, a porta entreaberta, com a expressão de quem já havia decidido o futuro de alguém antes mesmo do julgamento. Antes que conseguisse se controlar, ela deixou escapar um sussurro trêmulo. "Não, papai, por favor, não." Mas Antunes se ergueu da cadeira com a calma de quem se acredita dono da vida, da morte e do destino de todos ao redor. Mandou que Elias fosse trazido até ele. A jovem recuou para a parede, tentando controlar o pânico. Sabia que, se não interviesse, aquela conversa terminaria em sangue. Quando Elias entrou no escritório, encontrou o coronel parado de costas, olhando pela janela como se observasse o mundo com desprezo. Antunes não falou de imediato, deixando que o silêncio fizesse seu trabalho cruel. Depois virou-se, aproximando-se devagar,
como predador que estuda a presa. Você tem andado por lugares que não te competem, rapaz, disse, a voz baixa e afiada. Elias manteve a postura, embora sentisse o chão mover-se. Eu faço apenas o que me mandam, senhor. Antunes sorriu, um sorriso sem alegria. Não, você faz mais, muito mais. Caminhou até ele, ficando tão perto que Elias sentiu o cheiro do fumo impregnado nas roupas. Eu não admito que ninguém nesta fazenda toque o que é meu. Elias sentiu o golpe antes que ele viesse, não um golpe físico, ainda não, mas o golpe da verdade nua, a revelação inevitável. Antunes sabia. Talvez não tivesse provas concretas, mas tinha convicção suficiente para decidir um destino. Antes que o coronel continuasse, um barulho estourou no corredor. A porta se abriu com violência. Isadora entrou, pálida, respirando aos rasgos. Papai, não! A voz dela cortou o ar, e por um instante o mundo inteiro pareceu congelar. Antunes virou-se lentamente, e o olhar que lançou sobre a filha era tão feroz que Elias sentiu o corpo inteiro enrijecer. Volte para o seu quarto, disse o coronel. Agora! Mas Isadora ficou onde estava, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E naquele instante, sem perceber, ela selou seus destinos. A sala pareceu se fechar ao redor dos três, como se as paredes quisessem impedir a tragédia que já não podia ser evitada. Antunes encarava a filha com um olhar que misturava incredulidade e fúria pura, um tipo de raiva que queimava sem precisar de gritos. Elias permaneceu imóvel, o corpo tenso, pronto para suportar o que viesse, mas completamente impotente diante da cena. Isadora tremia, mas estava firme. Era a primeira vez na vida que enfrentava o pai de frente, quebrando o papel silencioso ao qual fora moldada desde pequena. Aquela coragem, entretanto, era uma lâmina de 2 gumes. Ele não fez nada, ela insistiu, a voz falhando. Se há alguém culpado aqui, sou eu. Antunes avançou um passo e o silêncio pesado da sala virou tempestade interna. Cale-se, rosnou. Você não sabe o que está dizendo. Mas ela sabia. E, ao admitir, entregou ao pai exatamente a arma que ele precisava para justificar o castigo que já estava decidido em sua mente. O coronel se virou bruscamente para os homens que aguardavam do lado de fora e ordenou com voz grave. Levem-no! Lourenço entrou com 2 auxiliares, e por mais que Elias tentasse se manter firme, o aperto violento nos braços o fez perder o equilíbrio por um instante. Isadora gritou o nome dele, alcançando-o antes que os homens saíssem pela porta. Segurou o braço dele com força, como se pudesse impedir o destino com as próprias mãos. Elias virou levemente o rosto, encarando-a com olhos que continham mais dor por ela do que por si. Vai ficar tudo bem, sussurrou, uma mentira necessária para impedir que ela desmoronasse ali mesmo. Antunes arrancou a mão da filha de sobre o braço do rapaz e quase a empurrou para trás. Não se atreva a tocar nesse homem de novo, disse, cuspindo as palavras com uma violência que fez até Lourenço desviar o olhar. O terreiro estava silencioso quando Elias foi arrastado para fora, mas não era o silêncio normal das madrugadas de trabalho. Era um silêncio de expectativa, de medo coletivo. Todos ali, mesmo sem entender os detalhes, sabiam que algo grave havia acontecido. Joaquim foi o primeiro a correr na direção do grupo, mas um dos homens o segurou pelo peito, impedindo-o de chegar perto. Não se meta, avisou. Elias, mesmo sendo levado contra a vontade, fez um movimento suave com a cabeça, sinalizando para o amigo ficar longe. Não queria mais ninguém envolvido naquela culpa que ele carregava sozinho. A lua iluminava o centro do terreiro quando o coronel apontou para o tronco, a madeira que tantos já haviam conhecido de maneira cruel. Amarrem-no, ordenou. E assim fizeram.
As mãos de Elias foram presas com a brutalidade que Lourenço parecia guardar apenas para momentos em que queria se exibir para o patrão. Isadora surgiu na varanda segundos depois, com o rosto banhado em lágrimas, implorando: "Pai, por favor, pai, não!" Seus gritos, porém, eram engolidos pela noite, pois nenhum som tinha poder sobre o coração endurecido de Antunes. Ele apenas ergueu a mão, e no mesmo instante, Lourenço posicionou-se atrás de Elias com a vara de couro dobrada. O primeiro golpe veio seco, cortando o ar antes de estalar contra as costas já marcadas do rapaz. Elias cerrou os dentes, mas um gemido escapou, involuntário. O segundo golpe veio mais forte. O terceiro arrancou um grito que ele tentou engolir. Na varanda, Isadora caiu de joelhos, uma das mãos cobrindo a boca, enquanto a outra agarrava o corrimão como se pudesse impedir o próprio coração de cair junto com ela. A cada golpe, ela sentia como se parte de sua alma estivesse sendo arrancada. E Elias, mesmo em meio à dor insuportável, tentava manter-se em pé por ela. Os trabalhadores assistiam impotentes, muitos com lágrimas silenciosas, outros com raiva sufocada, mas todos com o mesmo nó na garganta. A cada chicotada, o som ecoava pela madrugada como uma lembrança antiga e cruel do que acontecia quando a ordem era desafiada. Elias cambaleava contra o tronco, a respiração irregular, o corpo tremendo. Ainda assim, não pediu clemência. O coronel observava tudo com a frieza de quem acreditava estar restaurando a ordem, mas o que não percebia era que, naquele exato instante, plantava a semente da ruína da própria fazenda. Quando o último golpe foi dado, Elias caiu de joelhos, o corpo cedendo. Lourenço largou a vara, ofegante, suado, como se tivesse participado de uma caçada. Antunes apenas virou as costas, como quem encerra um trabalho desagradável, mas necessário. Isadora correu escada abaixo, ignorando todos os gritos que tentavam impedi-la. Caiu de joelhos ao lado de Elias, segurando o rosto dele com as duas mãos. Desesperada. "Me perdoa, por favor, me perdoa." Chorava, enquanto lágrimas caíam sobre o rosto dele. Elias abriu os olhos devagar, a visão turva, o corpo sem forças, mas encontrou nela o único pedaço de luz que ainda reconhecia. "Não chora", murmurou, ou tentando sorrir ou tentando impedir que ela sofresse mais. "Não é culpa sua." Mas ela sabia que era, e o pior. O coronel viu a cena, viu as mãos dela no rosto dele, viu o amor que ela tentava esconder. E naquele momento, a raiva dele deixou de ser suspeita. Virou certeza absoluta. Antunes puxou Isadora pelo braço, arrancando-a de perto de Elias com uma brutalidade que fez seu grito ecoar pelo terreiro. "Você envergonha a nossa casa!" bradou ele. "Amanhã resolveremos o destino desse insolente e o seu também." Foi a primeira vez na vida que Isadora sentiu medo real do próprio pai. Não um medo de repreensão, mas de destruição. Enquanto era arrastada para dentro, olhava para Elias, ainda caído, respirando com dificuldade, o corpo marcado pela violência. E naquele olhar final, silencioso e desesperado, os dois entenderam algo que ninguém poderia impedir. Mesmo quebrados, mesmo separados, mesmo feridos, eles pertenciam um ao outro. Mas o preço daquela verdade estava apenas começando a ser cobrado. E madrugada avançava silenciosa enquanto a Santa Eulália tentava dormir. Mas a fazenda inteira parecia prender o fôlego, como se a terra soubesse que nada voltaria a ser como antes. O vento atravessava os corredores da casa grande, trazendo o murmúrio de um presságio inevitável, carregando consigo o peso de um destino que parecia traçado desde o primeiro olhar que Isadora e Elias trocaram no pomar. Agora, separados por paredes, dor e ameaças, seus corações permaneciam inquietos, esperando por um amanhã que prometia tanto redenção quanto tragédia. Elias, ainda na senzala,
Respirava com dificuldade, cada inspiração uma batalha, mas sua mente permanecia presa à imagem de Isadora ajoelhada diante dele, chorando como quem tenta segurar o mundo que se rasga. Ele não sabia o que o dia seguinte traria, apenas que a dor que carregava não era apenas física, mas uma ferida que atravessava alma e destino. Na casa grande, Isadora permanecia sentada no canto do quarto, os joelhos encolhidos contra o peito, o rosto escondido entre os braços. As palavras do pai ecoavam como lâminas na sua memória. O destino dele e o seu também. A promessa de punição deixava o ar pesado demais. Mas mesmo assim, havia algo dentro dela que queimava com força crescente. Uma certeza silenciosa de que já não podia mais obedecer cegamente ao mundo que a criara. O amor que nascera sem permissão, agora crescia como raiz profunda, firme o bastante para desafiar a ordem cruel que reinava na Santa Eulália. As lágrimas escorriam, mas no meio delas, Isadora encontrou uma força que jamais imaginou possuir. A noite parecia interminável, mas ela sabia que a escuridão não poderia vencê-los para sempre. Não enquanto seus corações ainda resistissem. E assim, enquanto a fazenda adormecia num sono inquieto, uma pergunta silenciosa ecoava entre as sombras. O que acontece quando dois destinos proibidos se recusam a ser quebrados? O que acontece quando a injustiça tenta apagar o amor, mas o amor insiste em renascer? A história da Santa Eulália estava longe de terminar. Novas cicatrizes seriam abertas, novos caminhos surgiriam e o recomeço nasceria de onde muitos jurariam que só existia fim. Mas algo mudou naquela madrugada. Joaquim, seguido por outros trabalhadores, aproximou-se dele com uma coragem silenciosa, aquela que nasce não da força, mas do limite. A gente não vai deixar ele acabar com você, disse, a voz tremendo mais de raiva do que de medo. Enquanto isso, Isadora passou a noite inteira acordada, esperando o momento certo de agir. Ela havia perdido a ingenuidade e ganhado uma determinação feroz. Quando o relógio anunciou 5 da manhã, ela tomou a chave do depósito, pegou a pequena carroça de mantimentos e atravessou o corredor escuro em direção à senzala. Apesar da dor, Elias conseguiu ficar de pé quando a viu chegar. "A gente vai sair daqui", disse ela, com lágrimas contidas, "mesmo que eu tenha que enfrentar o mundo." A fuga foi silenciosa, mas não perfeita. Quando Isadora e Elias deixaram a senzala amparados pelos outros, Lourenço percebeu a movimentação e correu para avisar o coronel, que despertou tomado por uma fúria que não parecia humana. Foi então que o destino finalmente se partiu em dois. Antunes avançou pelo terreiro aos gritos, exigindo que todos se afastassem, mas pela primeira vez em toda a história da fazenda, ninguém obedeceu. Os trabalhadores formaram uma parede humana diante do casal. Joaquim ficou na frente. "O senhor vai ter que passar por mim." Era a primeira vez que alguém ousava falar algo assim. Antunes sacou a espingarda e apontou para Elias. Mas antes que pudesse disparar, Isadora se colocou na frente dele e gritou: "Se atirar nele, atira em mim também." A fazenda inteira congelou. O coronel, tomado por um misto de ira e incredulidade, recuou um passo ao ver a própria filha transformada em tempestade. A mão dele tremia, não de pena, mas de impotência. E foi naquele instante que Elias tomou a palavra pela primeira vez diante do coronel. "Eu não quero sua casa, seu poder, nada seu. Só quero viver sem ser tratado como coisa." A cena durou segundos, mas destruiu décadas de domínio. Antunes percebeu que, mesmo armado, estava sozinho. O poder dele não morava mais no medo, e sim na obediência. E naquele amanhecer, ninguém mais o obedecia. Ele largou a arma e deu um único passo para trás.
derrotado não pela força, mas pela verdade que tentou esmagar durante toda a vida. Sem olhar para trás, Isadora segurou a mão de Elias e juntos atravessaram a porteira que por anos separou mundos incompatíveis. Joaquim e os outros permaneceram no terreiro, testemunhando o impossível, um amor proibido, rompendo as correntes que sustentavam aquela fazenda. Anos depois, muitos diriam que depois daquele dia, a Santa Eulália nunca mais foi a mesma. Alguns relatos diziam que a Casa Grande perdeu o brilho, outros que a força da senzala jamais voltou a se curvar da mesma maneira. Mas todos concordavam em uma coisa. Naquele amanhecer, pela primeira vez, o destino não foi escrito pelo coronel, foi escrito por quem teve coragem de amar. E se você, que acompanhou essa dor, essa coragem e essa chama proibida, quiser continuar explorando histórias que ecoam através do tempo, sofridas, emocionantes e inesquecíveis, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Sua presença mantém viva a memória de quem nunca pôde contar sua própria história. Nos vemos no próximo capítulo da chama, que nem mesmo o ferro frio da injustiça conseguiu apagar.